Graça e paz, querido. Que bom que você acessou o nosso podcast. Há uma palavra de Deus para o seu coração. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Alexandro e tenho o maior prazer de compartilhar com você um pouco mais da palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida e fique conosco até o final. Evangelho de Marcos, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 40 até o versículo 45. Um leproso se aproximou de Jesus, ele pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertiu severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos. E de toda a parte vinham ao encontro dele. E de toda parte vinham ao encontro dele. Queridos, nós estamos vivendo um tempo desafiador. E nesse tempo desafiador, nós temos experimentado uma preocupação. Nós, como igreja cristã, trazemos desde sempre a alegria de nos reunir. Trazemos desde os primórdios da igreja, desde a igreja lá de Atos, a alegria de podermos nos saudar. Meus irmãos, eu acho que uma das maiores dificuldades que nós temos quando nós chegamos aqui é a gente não pegar na mão, é a gente não dar um abraço. Como isso é difícil! E às vezes a gente acaba esquecendo e cumprimenta e pega na mão, aí já corre lá no álcool, porque daí lembra, pega na mão, lembra, daí vai lá e passa a mão no álcool. Mas como isso é difícil? E por que é difícil? Porque, queridos, a igreja, ela é, antes de tudo, a proclamação do amor e da comunhão cristã. A igreja é o lugar aonde irmãos e irmãs em Cristo congregam para partilhar as suas vidas, para partilhar das suas alegrias, para partilhar das suas necessidades. Hoje, nós temos um aparato tecnológico que nos permite transmitir os cultos às pessoas que não podem estar conosco. E da sua casa você pode muitas vezes acessar culto de igrejas no Brasil inteiro e igrejas fora do Brasil. Você pode ouvir celebrações de culto ao Senhor em muitas línguas. A tecnologia possibilita isso, mas eu preciso lhe fazer uma exortação nessa noite. Ainda que tenhamos um aparato tecnológico que nos permita acessar lives, cultos online, dos lugares mais remotos do mundo, do Brasil, ainda assim, jamais vai substituir o encontro presencial. Jamais vai substituir a congregação. Jamais vai substituir isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos distantes uns dos outros por conta de uma necessidade, mas estamos juntos e é assim que a gente deve ficar. Por quê? Porque a igreja é irmão partilhando a vida com o irmão. Igreja é, sobretudo, comunhão. Igreja é estarmos juntos para adorar a Deus,
e para servirmos uns aos outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso lembrar a você a palavra de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Como é costume da igreja. E agora, meus irmãos, eu quero lembrar algo com vocês tão importante dentro da cultura bíblica e dentro da cultura judaica, que se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Levíticos, capítulo 13, você vai ter um capítulo inteiro falando sobre como tratar o leproso e como essa doença era vista dentro da cultura judaica e também dentro da cultura judaica cristã. Um leproso, ele era impedido de experimentar o que a vida tem e proporciona para nós de melhor, que é podermos dividir a nossa vida e a nossa história com as pessoas que nós amamos. Pessoas leprosas, e a lepra aparecia nas mais diversas idades. Crianças podiam sofrer com lepra, jovens, adultos, velhos. A lepra podia aparecer nos mais diversos momentos da vida de uma pessoa. E quando era detectado que aquela pessoa estava com lepra, automaticamente essa pessoa era tida como uma pessoa amaldiçoada. E essa pessoa que era tida como uma pessoa amaldiçoada, ela era retirada do convívio dos seus familiares e era colocada à parte, num lugar distante, fora da cidade, que era o leprosário. Ela então poderia conviver apenas com pessoas que padeciam do mesmo mal, do mesmo problema, e na época padecia da mesma maldição. Essas pessoas não podiam voltar e ter o convívio social que elas tinham antes. Essas pessoas eram arrancadas de suas famílias. Ela nunca mais poderia estar novamente com os seus familiares, não poderia abraçar os seus familiares, o filho não poderia dar um abraço na sua mãe, o filho não poderia dar um abraço no seu pai. Esposos, esposas eram separados para não conviverem juntos devido a essa maldição que era a lepra naquele momento. Quando um leproso chegava numa cidade, ele tinha que de longe gritar para que as pessoas fossem se afastando, e por onde ele passava, todos iam se afastando, mantendo distância. A morte de um leproso era algo gradual, e era algo que ele experimentava mesmo estando vivo. Porque a morte social era absurdamente vivenciada por um leproso. Ele não podia conviver com mais ninguém. Ele não podia estar com mais ninguém, a não ser com os leprosos. Mas nós temos aqui um homem leproso, que não aparece o nome dele, mas aparece o que ele fez. Um homem que estava debaixo de uma maldição. Um homem que estava condenado a viver excluído, completamente excluído. Teve a coragem de prostrar diante de Jesus e dizer, declarar a sua fé e dizer, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me limpar. E é interessante a palavra que aparece aqui, porque ele vai dizer, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, me tornar limpo. Era impossível esconder a lepra, porque a lepra causava grandes feridas na pele. Como esconder a pele? Como andar enfaixado, parecendo uma múmia pelas ruas? E quando uma pessoa estava assim, automaticamente os outros já desconfiavam dela. A lepra era algo feio, era algo marcante, era algo triste. E esse homem, não podendo esconder a sua dor, o seu problema, tem a coragem de chegar até Jesus para dizer, Senhor, eu creio. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar.
O Senhor pode me devolver aquilo que eu perdi. O Senhor pode me fazer gente de novo. E aí, queridos, a gente tem uma quebra de paradigma, a gente tem uma quebra de tudo, porque Jesus é tomado por um sentimento de profunda compaixão. E o mais interessante é que Jesus, vendo este homem prostrado diante dele, ele vai ao encontro desse sujeito, e ao ouvir a sua voz, Jesus estende a sua mão, e antes de liberar uma palavra de cura sobre ele, antes de liberar uma palavra de bênção sobre ele, Jesus o toca e diz: eu quero, fica limpo. E ele ficou. Sabe, meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Jesus tocou em alguém que não poderia ser tocado. Jesus restaurou alguém que não poderia ser restaurado. Jesus deu vida a alguém que estava completamente condenado e sem esperança. Meu querido, a palavra que eu trago a você nessa noite é que Jesus te dá esperança. É que Jesus muda a história da gente. É que Jesus muda a nossa vida. E só Ele pode fazer isso. Eu fui num congresso certa vez e ouvi algo muito interessante. Lá, eles falavam a respeito dos improváveis. Como os discípulos eram pessoas improváveis. Um mestre, um rabino da qualidade de Jesus, poderia escolher entre os homens, os melhores discípulos, os discípulos mais bem preparados, os que tinham melhores condições. Mas Jesus preferiu escolher os improváveis: Pedro, Mateus, Judas. Jesus escolheu os improváveis, aqueles que diante da sociedade eram tidos como homens incultos, homens não preparados, homens não capacitados, pessoas que não estavam preparadas para a grandiosa obra que Jesus haveria de deixar em suas mãos. Mas esta obra que Jesus entregou na mão dos discípulos não era para ser feita apenas por pessoas comuns, mas era para ser feita por pessoas que, apesar das suas limitações, eram pessoas cheias do Espírito Santo, eram pessoas tocadas por Deus, eram pessoas transformadas por Deus, eram pessoas que tinham verdadeiramente um encontro com o Senhor. Sabe o que faz diferença na minha vida, meu irmão? Sabe o que faz a diferença na sua vida? É o teu encontro com Jesus. Sabe o que fez diferença na vida desse leproso? O encontro que ele teve com Jesus. E no encontro que ele teve com Jesus, ele foi amado por Jesus. E no encontro que ele teve com Jesus, Jesus tocou nele. Enquanto ninguém queria tocar nele, Jesus quebrou as regras e tocou no leproso. E esse toque foi curador. Esse toque curou aquele homem. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos curados. As palavras que um dia esse homem ouviu, palavras de maldição, os constrangimentos pelos quais ele talvez tenha passado, sendo escorraçado dos lugares por onde ele passava. Você é um leproso, some daqui. Você é um amaldiçoado, fica longe de mim. Pessoas que não queriam mais encontrar com ele, pessoas que não queriam mais estar com ele, porque agora ele era um homem amaldiçoado. Mas ele encontrou alguém que tocou nele de novo. Quando ninguém mais queria tocar nele, Jesus tocou nele. Jesus tocou nele. Sabe, meus queridos, isso talvez esteja falando sobre a nossa história. A história de pessoas que talvez tenha sido rejeitada, pessoas que talvez tenham sido esquecidas, pessoas que talvez não sabem mais o que é o amor. Pessoas que talvez tenha perdido a graça de continuar vivendo.
porque não se sentem valorizadas, porque não se sentem acolhidas. Jesus te acolhe, Jesus te ama, Jesus te toca, Jesus te cura. Estava contando para os irmãos hoje pela manhã a respeito de uma mensagem que eu recebi, que eu achei muito boa. Chegou no meu WhatsApp uma história que eu gostei demais, de um moço que havia se formado e ganhou do pai um presente, um carro, um Volkswagen de 50 anos. E o rapaz não sabia se chorava, não sabia se agradecia, não sabia como esconder a cara de surpresa, de decepção talvez. Ele ganhou um carro de 50 anos, né? Podia ter ganho um carro 0 quilômetro. 50 anos. Imagine você ganhando um carro de 50 anos. Que condições vai estar esse carro, né? Às vezes carro de 10 já não está lá muito bom. Imagina de 50. Não sei como estava esse carro. E então ele, um pouco decepcionado, o pai disse para ele assim: olha filho, faz o seguinte, estou te dando esse carro. Pega esse carro e vai lá no estacionamento e vê quanto eles pagam por esse carro. O rapaz foi e ofereceram R$2.000 pelo carro. Ele voltou e falou para o pai: pai, me ofereceram R$2.000 no carro. Não é pouco, filho? Ah, é pouco. Então faz o seguinte, vai numa loja de penhores, vê quanto eles pagam pelo carro, para você deixar esse carro empenhorado lá. O rapaz foi, voltou e ele perguntou quanto. Ele disse R$1.000. Nossa, mas está muito pouco, não está? O menino falou, tá muito pouco, pai. Aí o pai pegou o menino e disse assim: vamos dar uma volta, vamos ver se a gente acha um lugar melhor, que pague mais pelo carro. Chegou numa casa bonita, um lugar bacana, chique. E então apareceu um homem bem vestido, e aquele homem recepcionou o pai e o filho. E ao recepcioná-los, eles falou: vai lá, conversa com esse homem, vê quanto que ele paga, vê se ele tem interesse no teu carro. E o menino foi lá, disse: olha, tem um Volkswagen, tem 50 anos de idade, ele está assim, assim, assim. Aí o menino volta com um sorriso no rosto e vai dizer para o pai quanto que o homem ofereceu naquele carro de 50 anos. Quanto, filho? Perguntou o pai. E com um sorriso no rosto o menino disse: R$70.000, pai. 70 mil num carro de 50 anos. Eles estavam diante de um colecionador que sabia o valor que aquele carro tinha. Queridos, o grande problema de nós não encontrarmos pessoas que nos valorizam é o lugar onde a gente está. Nós muitas vezes temos buscado coisas de pessoas as quais elas não podem nos oferecer porque elas mesmas não têm. Temos esperado muito de gente que tem oferecido pouco porque elas não sabem e nem conhecem o seu valor. Mas há alguém que coleciona peças raras, que sabe o valor que você tem. Não 2, não 1.000, não 100 mil, porque você vale muito mais que isso. Você valeu a vida do Filho de Deus. Deus coleciona peças raras, assim como eu e você, que para muitos não tinha valor, mas como diz aquela antiga canção, você tem valor. O Espírito Santo mora em você. Você tem valor, sim. Ainda que o mundo diga que não, mas você tem valor, porque você nasceu no coração de Deus. Jesus não olhou para o leproso, Jesus olhou para um homem que clamava pela sua ajuda. Jesus não enxergou um doente, um amaldiçoado. Jesus enxergou alguém que poderia ser transformado para viver o melhor de Deus e para viver o melhor com Deus. Quando Jesus olha para você, Ele não enxerga o que os outros enxergam, porque muitos não enxergam o valor que você tem. Mas quando Jesus olha para você, Ele enxerga uma pessoa que foi amada por Deus, que nasceu no coração de Deus e que Deus fez para experimentar o melhor que Deus deixou nessa terra.
você é amado pelo Senhor. Deus ama você. E é isso que Jesus enxerga. Você é alvo do amor de Deus. É isso que Jesus enxerga. Ele coleciona peças raras, assim como eu e você. Muitos talvez olhariam para mim um dia desses, num passado um pouco distante, e talvez nunca imaginaria que eu estivesse aqui onde eu estou hoje. Assim como muitos olharam para a sua história e disseram, nunca vai conseguir ser nada, nunca vai conseguir mudar de vida. Mas Deus olhou para você e viu que você poderia ser muito melhor do que um dia você ouviu que podia ser. Lá atrás, talvez você ouviu pessoas dizendo, nunca vai ser nada na vida, você é. Nunca vai conseguir nada, você conseguiu. Nunca vai superar, você superou. Nunca vai ter, você tem. Porque em Deus nós somos capazes de experimentar grandes coisas. Porque em Deus somos muito melhores. Porque em Deus podemos muito mais. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Você entende isso, meu irmão? Tocou-me, como diz aquele antigo hino, Jesus tocou-me. Eu não sou mais o mesmo. Eu não vivo mais o medo, porque Jesus me tocou. Essa canção que nós acabamos de cantar, talvez expressa um pouco daquilo que o mundo está vivendo. O mundo está vivendo com medo, o mundo está vivendo apavorado, porque não sabe como lidar com essa história de pandemia, e às vezes a gente é maluca que o mundo está vivendo, e a gente começa a ficar com medo também, e a gente começa a ficar preocupado, a gente diz, eu não vou falar oi para o fulano, porque vai que ele espirra, ai meu Deus, vou pegar o coronavírus. Eu não vou mais ao mercado agora, porque tem um monte de gente doente lá, e eu posso ficar doente também. Estou com medo até de porque não tem outro jeito. Meus irmãos, a nossa vida está nas mãos dele. E é ele que cuida de nós, porque se não for por ele, realmente está tudo perdido. A palavra que eu deixo para você nessa noite é, basta um toque de Jesus e tudo se transforma. Você pode ser curado, você pode ser transformado, você é salvo, porque ele te tocou. Tudo é possível àquele que crê, porque Jesus te tocou. Amém? Jesus pode todas as coisas nele. Feche os seus olhos um instante. Senhor, eu quero nessa hora colocar a vida dos meus irmãos que estão aqui, os meus irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Senhor, quanto choro, Senhor, quanta dor, Senhor, quanta preocupação, Senhor, quanta ansiedade, Senhor, quanto medo. Esse leproso chegou na presença de Jesus, Senhor, e Jesus tocou nele. Nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para pedir que assim como o Senhor fez com este homem, o Senhor também o faça conosco. Senhor, nos toque. Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, visita-nos. Nós te pedimos. Senhor, nos cura. Transforma a nossa história, Senhor. Tira de nós essa palavra de maldição, de que a gente não vai conseguir nada, de que a gente não vai chegar a lugar nenhum, de que a gente só perde. Não, em Cristo nós somos mais que vencedores, e é esta a palavra do Senhor para nós, e nessa noite nós declaramos, em Cristo nós somos mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores, para a glória do Pai, do Espírito Santo, nós somos mais que vencedores. Deus, transforma, Senhor, em nome de Jesus, essa palavra de maldição transforma em bênção agora, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Assim, ó Deus, como esse leproso declarou, se o Senhor quiser, o Senhor pode.
Libera uma palavra de bênção sobre a vida da minha irmã, sobre a vida do meu irmão. Libera, Deus, uma palavra de bênção para que essa história seja mudada, essa história de derrota seja transformada numa história de vitória, de conquista, em nome de Jesus. Amém, igreja? Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Visita essa casa, Senhor, agora. Visita essa vida que está acompanhando, ó Deus, essa live agora, em nome de Jesus, para que essa história seja mudada, para que a história desse lar seja mudado, transformado para a honra e glória do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Aleluia.